O episódio 9 começa com Fate nos contando que Babilônia é uma cidade onde uma variedade de guerreiros se reúnem, desde mercenários, ex-cavaleiros sagrados, a pessoas com ressentimentos contra cavaleiros sagrados. Então, se você for forte o suficiente, todos seus erros serão perdoados naquela cidade, já que precisam de toda a ajuda possível para lidar com os monstros de Galha. Sendo assim, esse seria o lugar perfeito para Fate esconder sua identidade. Após isso, um cavaleiro sagrado chamado Northern Alistair se apresenta para Roxy, dizendo que é uma honra servir a herdeira de uma das 5 grandes famílias. E ele diz isso porque Roxy agora é a governadora responsável pela cidade. Ela então pergunta se depois do falecimento de seu pai, ele ficou responsável pela segurança do lugar e agradece pelo serviço. Mas ele abaixa a cabeça e diz que apesar de ter servido ao lado dele, não conseguiu salvá-lo, dizendo que sente muito. Isso deixa Roxy surpresa, perguntando se ele estava lá quando ele morreu, e ele responde que sim. Nisso, ela fala para ele levantar a cabeça, dizendo que veio para seguir os passos de seu pai, falando que irão defender o povo dos monstros de Galha. Depois disso, vemos Fate caminhando pela cidade reclamando que tudo lá é muito caro e ele está gastando muitas moedas de ouro num único dia. É então que Greed diz para ele parar e olhar para a loja de armas ao lado, implorando para que Fate compre a bainha para ele. E enquanto Fate dizia que deve ser muito cara, o vendedor da loja aparece dando boas-vindas, mas logo se surpreende com as queimaduras na roupa dele, supondo que elas devem ter sido causadas por algo ainda mais quente e forte que a habilidade de bola de fogo, levando Fate a perguntar como ele percebeu. Greed então comenta que ele tem bons olhos para os detalhes. Sendo assim, eles poderiam confiar no trabalho dele e comprar o que ele queria. Nisso, Fate pergunta quanto custa a bainha da vitrine, e o vendedor responde que aquela é apenas um modelo de exibição, mas que pode fazer uma personalizada para ele. Então Fate mostra a espada, e ele fica muito surpreso falando o quanto ela era incrível. E enquanto Greed fica se gabando por ser elogiado, o vendedor diz que uma bainha para uma espada como essa custaria cerca de 500 moedas de ouro, deixando Fate tão surpreso com o preço que imediatamente saiu da loja falando que não precisava. Após isso, ele comenta com Greed que não podem se dar a esse luxo, porque primeiro precisam cobrir suas despesas. E nisso, um guerreiro chama Fate perguntando se ele quer se juntar a eles, mas Fate responde que não faz grupo com ninguém e trabalha sozinho. O cara então fica sem jeito e pede desculpas, dizendo que por ele não andar bem arrumado, presumiu que estava precisando de ajuda ou coisa do tipo. Mas ele rapidamente sai dali junto com seu grupo para não incomodar Fate, e Greed comenta que se Fate não estivesse maltrapilho desse jeito, não teriam presumido isso. Então, Fate decide ir caçar para conseguir mais dinheiro e poder se vestir melhor. E ao chegarem perto da fronteira de Galha, Fate comenta que o cheiro do ambiente está horrível, com Greed respondendo que há carcaças de monstros por todo lado. E enquanto andava, Fate se depara com um musgo que liberava esporos levemente tóxicos, sentindo dificuldade para respirar. Greed então explica que se ele respirar isso demais, os musgos podem crescer no pulmão dele. E logo depois alerta que um bando de monstros estão a caminho, levando Fate a ver que eram orcs que usam armas simples. Apesar disso, Greed comenta que eles são espertos e fazem ataques coordenados, e só nesse bando tem 50 deles. E assim que Fate levanta a espada e corre em direção aos orcs, ele acaba parando porque um grupo de guerreiros começou seu ataque contra eles. E enquanto ele discute com Greed sobre roubar ou não os orcs que já estavam atacando, ele acaba se deparando com 2 bandos ainda maiores que o pessoal ali não daria conta. Então ele vai pra cima deles enquanto atiram flechas com fogo, levando Fate a usar a forma de escudo de Greed, que bloqueia completamente ataques físicos e mágicos, fazendo desse escudo praticamente uma fortaleza. Fate se questiona o que fazer agora, e Greed sugere que ele dê uma investida com o escudo, correndo em direção aos monstros sem parar. E assim que ele corre e derrota vários orcs pelo caminho, sua habilidade de gula vai ativando cada vez mais, roubando todos os status dos monstros. E depois de derrotar todos, Fate fala que sua gula não está funcionando mesmo depois de derrotar tantos orcs. E Greed pergunta a ele se tem sido assim desde que derrotou a quimera Haniel. Fate diz que sim, e supõe que talvez isso seja resultado do controle das habilidades dele que Barbatos falou. Greed apenas diz para cortarem as orelhas dos orcs e voltarem para a cidade. E assim que ele chega no lugar de vender, todos os guerreiros ficam chocados com a quantidade de orelhas que ele trouxe. Mas assim que ele tenta vender para a recepcionista, um cara xinga ele e pergunta como ele tem coragem de roubar os orcs deles, tentando pegar a bolsa com as orelhas e sendo impedido por Fate, que diz que ele ainda tem chance de esquecer isso. Mas o cara se acha dizendo para Fate obrigar ele se for capaz. E rapidamente ele cai no chão com a mão no braço como se estivesse quebrado. E vendo isso, os outros guerreiros ficam com raiva e partem para cima dele. Mas Fate apenas usa o ataque da ruína e joga eles para longe. E após se virar para a recepção achando que já tinha acabado, uma faca veio voando em sua direção, mas rapidamente ele se protege usando a bolsa com as orelhas, acertando o cara que veio para cima com a bolsa e depois acertando bem nos futuros filhos dele. Depois disso, ele recebe 100 moedas de ouro pelos goblins. E nessa hora, Roxy aparece perguntando se ele era o responsável por toda essa confusão.
situação. Apesar de Fate ficar nervoso, ele explica pra ela que foi legítima defesa, pois eles atacaram primeiro. Então ela compreende a situação e diz que devido aos problemas de desordem que Babilônia vem enfrentando pela ausência de um cavaleiro sagrado para proteger e governar, ela não aplicará nenhuma punição a ele. Isso porque ela considera que ele tenha exagerado na força usada. E quanto aos que causaram o problema, ela diz que dessa vez vai fazer vista grossa e eles vão passar apenas uma noite na cela para refletir. Nesse momento, Fate percebe que antes precisava olhar para Roxy de baixo para cima, mas agora percebe que está mais alto que ela. E enquanto ele estava divagando pensando se tinha crescido, Roxy fica perguntando se ele está escutando o que ela tá falando. E assim que ele volta para a realidade dizendo que estava escutando, Miriam chama ele de mentiroso e fica implicando com a máscara dele, exigindo que ele tire ela. Mas Mugan e Roxy advertem ela, com Mugan falando para ela que a máscara é um equipamento como qualquer outro e Roxy falando que ele pode continuar com ela. Nisso, Roxy pergunta se pode saber o nome dele e Fate usa seu pseudônimo de Cadáver. E assim que Miriam acha que ele tá mentindo, ele manda ela calar a boca por força do hábito, do mesmo jeito que ele sempre faz com Greed, ficando com medo de que Roxy desconfie, já que ela sempre viu ele falando desse jeito. Apesar disso, ela apenas diz pra ele tentar não se meter mais em problemas. E antes de sair, ela aconselha ele a cuidar melhor da aparência, falando que ela é um pouco perturbadora. Fate acaba ficando com vergonha e saindo correndo. E enquanto elas não entendem o que deu nele, Mugan comenta que ele parece magro e fraco à primeira vista, mas ele bateu em todos aqueles guerreiros, então ele fica pensativo sobre que tipo de guerreiro o Cadáver é. E enquanto Fate anda pela cidade cabisbaixo pensando que ela odeia ele, Greed diz que isso é melhor do que ela descobrir quem ele é, e enquanto ele estiver com essa máscara que muda a percepção, ninguém perceberá que ele é o Fate. Greed então fala que até mesmo Roxy falou pra cuidar da aparência e aproveita isso pra convencer ele a comprar a bainha, mas Fate diz que ainda precisam de muito mais dinheiro. Com isso, o vendedor aparece correndo dizendo que ficou sabendo que ele derrotou uns guerreiros no centro de trocas e portanto gostaria que ele levasse pras caçadas os equipamentos que ele faz, e assim ele acaba se apresentando falando que se chama Jade Stratos e que abriu sua loja de equipamentos há 3 meses. E dentro da loja, Fate pergunta se o vendedor quer que ele use seus equipamentos como propaganda e o vendedor responde que sim, perguntando logo depois se Fate gostaria de trabalhar junto. Então Fate aceita e se apresenta como Cadáver, e após um tempo, o novo traje de Fate fica pronto. E assim que ele agradece, o vendedor diz que serão 80 moedas de ouro pelo conjunto todo, deixando Fate e Greed incrédulos de que ele cobrou, já que eles pensaram que isso seria para publicidade da loja. E vendo a reação de Fate, o vendedor então propõe metade do preço. Depois disso, Fate está caminhando pelas ruas e sua barriga começa a roncar, então ele acaba se deparando com uma taverna bem movimentada e ao entrar, vê uma garçonete de cabelos azuis que chama a atenção de todos os homens, mas ele também acaba ficando enfeitiçado sem conseguir desviar o olhar. E enquanto ela vem andando em sua direção, ele percebe que ela só pode ser um dos pecados capitais. Ela então fala que estava esperando por ele e chama-o pelo nome de Fate, fazendo ele se questionar como ela poderia saber, sendo que ele está usando a máscara. Então, nesse momento, Fate tem certeza de que ela realmente tem uma das habilidades dos pecados capitais. Ela então se apresenta como Eris, o pecado da luxúria. E após isso, eles se sentam para conversar enquanto ela diz que ele pode tirar a máscara, já que a alteração de percepção não vai afetá-la. E além disso, ela fala que deseja ver ele melhor, levando Fate a ficar meio hipnotizado pelo efeito colateral da habilidade de luxúria e desviar o olhar novamente. E Eris fala que a habilidade emite um efeito de charme incontrolável e qualquer um atingido por ela, independente da idade ou gênero, não consegue não amá-la. Nisso, Fate pergunta o que ela quis dizer quando falou que estava esperando por ele, e ela responde que tem o observado por muito tempo, desde a época em que ele estava na capital. Ela diz que pensou em fazer contato quando a habilidade dele de gula despertou, mas decidiu não fazer porque achou que ele encontraria Greed eventualmente. E Fate pergunta se ela sabe sobre Greed, então ela deve saber sobre Mine também. E Eris responde que infelizmente elas não se falam muito, afirmando que ela é da 2ª geração e não conhece ninguém da 1ª geração muito bem. Fate fica surpreso com a informação sobre as gerações e Eris comenta que ela e a garota da ira não se dão muito bem, falando que Mine não gosta dela por causa do tamanho dos melões dela. Ela também aproveita o assunto e dá os parabéns a ele por ter matado Haniel, alegando que era um problema e ele poupou ela desse trabalho. Fate comenta que ela realmente parece saber de tudo e ela responde falando pra ele não tirar conclusões precipitadas, já que ela não sabe quem levou o casulo da quimera pra onde ele encontrou. E Greed completa dizendo que todas as quimeras vêm da capital de Galia e Eris volta a dizer que devem ter mais alguns, o que significa que será um problema se amadurecerem, e com a classe de cavaleiros sagrados enfraquecida, ela acredita que deve ser difícil caçá-las. E ao ouvir isso, Fate pensa em Roxy, e nesse momento, Eris diz que está na hora de irem direto ao ponto, dizendo que dirá seu objetivo e a razão por estar esperando por ele.
ele. Ela fala que além de ter a habilidade dos pecados capitais, ela tem outra identidade, afirmando ser uma guardiã do reino, falando que coloca os assuntos do reino acima de qualquer indivíduo, alegando que está trabalhando para um futuro melhor. Ela explica que mesmo algo que cause uma grande perda hoje, mas daqui a 500 anos ou até um milênio beneficie o reino, então ela aprova. Fate pergunta aonde ela quer chegar e ela fala que Roxy Hart vai morrer em Galha. E Fate se levanta enfurecido, batendo na mesa e derrubando o vinho. E ela continua, perguntando se ele sabe como funciona o fenômeno da agressão. E logo começa a explicar que quando um monstro morre, sua agressividade permanece. E ao longo de muitos anos, ela se acumula pouco a pouco, até dar origem a uma fera coroada, ou como chamei antes, monstro rei. Ares então fala que o mesmo fenômeno pode ocorrer entre os humanos, e começa a falar sobre toda a opressão, discriminação e miséria que os cavaleiros sagrados causaram ao povo, e conclui sua explicação dizendo que se somarem isso com a morte da única cavaleira sagrada que o povo ainda ama, que no caso é a Roxy, a onda de agressão que nascerá de sua morte se somará com o resto que vem se acumulando lentamente, alimentando o nascimento de um humano com um tipo de poder totalmente novo. E para ela, esse humano será o futuro pilar do reino com uma habilidade incrível. E pelo que pensei aqui, provavelmente ela manipularia esse humano com sua habilidade de luxúria para no fim, ela usar o poder dele. E ao terminar a explicação, ela pergunta de forma cínica se ele não acha isso maravilhoso e depois fala que a morte de Roxy guiará este reino a uma direção melhor. E Fate responde jogando a taça de vinho longe e falando que obviamente a morte dela não é bom, falando exaltado que nenhum dos cavaleiros sagrados se importam com as pessoas como ela se importa. Então sua morte não traria nada de bom pra ninguém, saindo dali completamente alterado enquanto ela está calma, obviamente sem se importar com o discursinho dele, falando no final que o plano já está em andamento. Pô bicho, ele não é o cara da gula? Por que não comeu ela na porrada ao invés de ficar tagarelando? Depois disso, Fate está andando pelas ruas dizendo que não importa qual é o esquema e quem está por trás, ele protegerá Roxy independente de com quem terá que lutar. Então se você quer a continuação e curtiu o vídeo, já deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve no canal e se quiser sugerir algum anime, deixa aí nos comentários. É isso e até o próximo recap do Tio Wasabi.